Beleza? Então a gente está retornando aqui às aulas, né? Hoje nós vamos falar sobre matemática básica. Vamos iniciar com números e suas operações. Vamos falar dos conjuntos numéricos. Esse material que eu estou apresentando aqui foi desenvolvido pela Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Educação do Planalto Norte, CEPLAN. Então, fazendo divulgação aqui pelo fato de eu ter encontrado esse material na internet, né? E eu achei um material bem fácil para fazer a explicação. Desde já agradeço a eles e estamos fazendo aqui a referência ao trabalho maravilhoso que eles fizeram. Então, pessoal, aqui nós temos um textinho, eu vou deixar para vocês lerem aí com calma. Quando vocês tiverem um pouquinho mais de paciência, vocês dão uma lida nesse textinho. Então, dá uma pausa no vídeo, dá uma lida nele que vocês vão ver um pouquinho sobre a questão da origem dos números naturais, dos números inteiros, enfim, como se acredita que esses números podem ser surgidos. Então, conjunto dos números naturais são todos os números positivos, inclusive o zero. Então, nós temos aqui o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N maiúscula. Geralmente, a gente coloca aqui um outro tracinho do lado do N, nessa primeira perninha do N, para poder não confundi-lo com um N normal, né? Para entender que é um N referente aos conjuntos. O conjunto dos números naturais, como já foi falado, ele inicia com zero. É óbvio que se você colocar o conjunto dos números naturais asteriscozinho, aquela estrelinha aqui em cima, significa que você vai excluir o zero. Então, vão ser todos os números inteiros positivos, com exceção do zero. Então, quando aparece aquele asteriscozinho. Se tiver um pouquinho feinho aí a digitação, pessoal, porque eu estou escrevendo no próprio mousepad do computador, então é um pouquinho chato de fazer, mas eu sei que vocês vão compreender isso. Conjunto dos números inteiros. Então, os números inteiros, eles são todos os números positivos e negativos, incluindo o zero. Então, nós temos aqui a representação do conjunto dos números inteiros, que utiliza a letra Z. Geralmente tem mais um traçozinho aqui no meio, né, para diferenciar do Z maiúsculo normal. Essa reticência significa que nós temos mais números aqui à esquerda negativos. Essa reticência é que nós temos outros números à direita positivos. Então, nós temos para o menos infinito e para o mais infinito. Como a gente não tem um começo e não tem fim, a gente utiliza as reticências para dar esse exemplo, tá bom? Aqui embaixo, ó, nós vamos falar sobre as operações que podem ser desenvolvidas em relação ao conjunto dos números inteiros. Nas operações de adição e subtração, nós temos que considerar essas situações com sinais. Ó. Toda vez que eu tiver sinais iguais, ó, atenção, sinais iguais quando eu estiver falando de adição e subtração. Quando eu estiver falando desses dois, nós vamos somar os valores absolutos e nós vamos repetir o sinal comum, tá bom? Então, se for um sinal positivo, a gente soma os dois valores e repete o sinal positivo. Se for um valor negativo, a gente subtrai, a gente soma, continua somando e repete o sinal negativo. Então, aqui, ó, nós temos esses exemplos. Ó. O 2 ele é um número positivo, o sinal aqui na frente do 2 é o sinal positivo. Então, como os dois têm sinais iguais, nós vamos somar. 2 mais 4, 6. E como o sinal é positivo, a gente repete o sinal. Lembrando que toda vez que o sinal for positivo, não há necessidade da gente mostrar o sinal. Basta a gente subentender que ele se encontra ali. Aqui embaixo, ó, eu tenho 2 negativo e 4 negativo. Então, como os dois sinais são iguais, nós vamos somar esses sinais. Somamos, vamos repetir o sinal. Então, 2 mais 4 dá 6. Como os dois sinais são negativos, a gente vai e repete o sinal negativo. Lembrando que essa ideia aqui é como se a gente estivesse somando uma dívida. Então, se você estiver devendo R$2 a uma pessoa e R$4 a outra pessoa, então você está com uma dívida de menos 6. Então, R$6 é a sua dívida. Quando você tiver o dinheiro no seu bolso, então é positivo. Quando você está devendo, ou seja, está faltando dinheiro e você ainda está devendo, então ele é negativo, tá bom? Sinais diferentes.
Sinais diferentes, nós vamos subtrair os valores absolutos e vamos repetir o sinal do maior, tá bom? Então, olha esse exemplo aqui, ó. O 5 e o 3. O 5 é positivo, o 3 é negativo. Como os sinais são diferentes, a gente subtrai. 5 menos 3, 2. Quem é maior, 5 ou 3? É o 5. Então, a gente vai repetir o sinal do 5, que no caso é o mais. Lembrando que como não há necessidade de repetir, nós vamos colocar aqui sem o sinal. Como não há necessidade de colocar o sinal positivo, nós vamos deixar sem o sinal. Aqui, ó, sinais diferentes novamente. Sinais diferentes a gente subtrai. 5 menos 3. Sobrou o quê? 2. Beleza. Só que agora eu vou olhar, ó, quem é maior, o número 5 ou o número 3? O número 5, muito bem. E o sinal do número 5? É negativo. Então, se o número 5 é maior que 3 e o sinal do 5 é negativo, é este sinal que a gente vai repetir. Perceberam, pessoal? Não é fácil, é tranquilo de fazer isso daí. Basta fazer com calma que a gente consegue, tá bom? Vamos para o próximo. Agora nós vamos falar aqui, ó, de multiplicação e divisão. Eu deixei esses outros dois exemplos aqui porque eu tenho certeza que vocês vão fazer de boa. Agora vamos ver aqui multiplicação e divisão. Na multiplicação e na divisão, a gente também vai olhar essa questão dos sinais, se eles são iguais ou se eles são diferentes. Nesse caso, toda vez que eu tiver sinais iguais, a resposta é positiva, tá bom? Muito cuidado. Sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa. Então, toda vez que eu tiver, ó, dois sinais iguais, o resultado é positivo. Dois sinais iguais, o resultado é positivo. Não importa se os sinais são negativos, ó, como eu tenho negativo vezes negativo. O que eu preciso observar é que eles são sinais iguais. Se são iguais, resultado positivo. Tudo bem? Então, toda vez que isso acontecer, tanto na multiplicação quanto na divisão, toda vez que acontecer sinais iguais, resultado positivo. E toda vez que eles forem sinais diferentes, independentemente da ordem, se é o positivo que vem primeiro ou o negativo, o resultado vai ser sempre negativo. Então, a gente precisa lembrar desse pequeno detalhe. Se a gente lembrar, pessoal, vocês nunca vão errar conta alguma, tá certo? É só prestar atenção que vocês vão conseguir, beleza? Então, olha esses exemplos aqui, ó. O 12 e o 3. Percebe que como não aparece nenhum sinal, automaticamente eu consigo identificar que os dois são números positivos. Se os dois são positivos, quer dizer que os dois têm o mesmo sinal. Se tem o mesmo sinal, sinais iguais, resposta positiva. Então, o resultado aqui já vai ser positivo. E 12 vezes 3, 36. Olha esse caso aqui, ó. Tenho dois sinais iguais, ó, menos 12 e menos 3. Então, como os sinais são iguais, resultado positivo. Aí a multiplicação é normal. 2 vezes 3, 12 vezes 3, 36. Aqui, pessoal, olha que show de bola. Eu tenho um positivo e eu tenho um negativo. Então, se eles têm sinais diferentes, o resultado aqui, ó, vai ser diferente, tá bom? E 2 vezes 2, 4. Aqui eu só fiz inverter o sinal. Só fiz inverter o sinal, ó. Mas são sinais diferentes. O 2 é negativo e o 3 é positivo. Sinais diferentes, resultado é negativo. Na divisão, pessoal, a mesma coisa. Então, vocês podem perceber que não há muita complexidade para isso, tá certo? Toda vez que nós tivermos sinais iguais, ó, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenha ficado fácil para vocês. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!